Deputado Zaratini, a SECAI investiga atividades de inteligência, como vocês ouviram aí, as sessões são secretas, o conteúdo é secreto, mas diante da operação da Polícia Federal autorizada pelo STF, muita coisa já veio à tona, inclusive que alvos desafetos do antigo governo, como jornalistas, políticos, estavam tendo seus celulares acessados por agentes da ABIN. Então, em que ponto o Congresso está nesta investigação? Deputado Carlos Zaratini. Bom, em primeiro lugar, a SECAI não é propriamente um órgão de investigação, é um órgão de acompanhamento das atividades de inteligência, né? Nós não temos aí um poder de investigação, mas nós podemos, como agora já fizemos, convocando o presidente da ABIN para prestar esclarecimentos, e agora nosso presidente, o Paulo Alexandre, quero parabenizar você, Paulo, por ter essa iniciativa, já convidando para quarta-feira um novo depoimento. É absolutamente claro para mim, e para o Paulo também deve considerar da mesma forma, que as informações que nós tivemos foram insuficientes quando nós ouvimos esse diretor da ABIN há algumas semanas atrás. São insuficientes. E ficou evidente que elas são insuficientes pelo que a gente está assistindo agora, essa ação, essa determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a prisão de agentes da ABIN. Então, nós queremos mais clareza, né? Nós esperamos que tenha maior clareza da ABIN para o Congresso Nacional, nós temos uma responsabilidade e o diretor da ABIN também tem essa responsabilidade. Porque esse órgão não pode ser um órgão como era o antigo SNI, né? Um órgão que ficava fazendo arapongagem, né? Perseguindo pessoas, né? E esse não é o papel da ABIN. O papel da ABIN é ser uma agência de informações ao Executivo, né? Ela faz serviço de inteligência, mas não serviço de arapongagem, né? E o que ela está fazendo aí, ou pelo menos o que a gente teve notícia que ela fez, né? É um absurdo, né? Ficar acompanhando atividades de políticos, de jornalistas, sem sequer nenhuma denúncia de crime, nenhuma autorização judicial. É um verdadeiro absurdo. Então, nós precisamos sim que a ABIN volte aos trilhos, né, e faça o serviço de inteligência para o governo federal, informando o governo de situações perigosas, de situações que tenham problemas não só de terrorismo, ou como a gente estava falando antes, mas de problemas gerais do país, certo? Que ela tem que se antecipar àquilo que a imprensa informa. Esse é o papel dela. É isso. Então, depois da operação da Polícia Federal contra agentes da ABIN, o Congresso chamou para ouvir o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa. Informação que você acompanha, fica sabendo primeiro aqui na CNN Brasil. Será no dia 25, quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que é essa SECAI que a gente está falando ao longo do debate, vai ouvir o diretor-geral da ABIN sobre as atividades da agência de agora, mas também o que já foi descoberto das atitudes tomadas em outras gestões, outros governos e a utilização deste aparato, desses sistemas que estariam aí fora dos olhares da justiça e, claro, do que a gente entende por democracia no país. Muito obrigada aos senhores. Eu estive aqui com os deputados Paulo Alexandre Barbosa, presidente de várias comissões, como a gente pôde observar aqui no quadro, a Comissão de Atividades de Inteligência e também a Comissão de Relações Exteriores, e o deputado Carlos Zaratini, sempre atuante. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, agora a gente muda de assunto para falar dessa operação da Polícia Federal hoje, que cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, prisão, afastamento também de alguns servidores da Agência Brasileira de Inteligência. 2 servidores foram presos. Bom, a gente entra neste segundo assunto agora no Dois Lados, porque o Paulo Alexandre Barbosa também preside a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. E há pouco soltou uma nota dizendo que em julho ouviu o diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Corrêa, sobre supostas ilegalidades, desvios que estariam acontecendo em face da ABIN, cumprindo ou atendendo um requerimento apresentado pelo senhor deputado Zaratini, que pedia esclarecimentos sobre a compra de aparatos e programas de espionagem realizados pela ABIN nos últimos 6 anos,
com licitação e sem licitação. Afinal de contas, o que os senhores estão investigando? Aí eu acho que é um momento em que os dois lados convergem. Um por ser o presidente da comissão, o outro por ser autor deste requerimento. O que o Congresso já descobriu de ilegalidade na atitude e na atuação da ABIN nestes últimos 6 anos a partir dessa investigação? Deputado Paulo Alexandre. Olha, é importante frisar o papel da SECAI. A SECAI é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. É o órgão responsável por fiscalizar justamente a ABIN, né, que nesse caso está sendo colocada como responsável pela contratação de um software, que aliás é importante frisar, né? O problema não é a contratação do software desse recurso, que é necessário, inclusive, para que a ABIN possa cumprir as suas finalidades, as suas responsabilidades. O que há sendo investigado e objeto dessa operação de hoje é um desvio na conduta de funcionários, de agentes da ABIN e também na utilização de um instrumento que foi adquirido, comprado um software com recursos públicos, evidentemente, para aparelhamento político, né? Esse é o questionamento que está sendo feito. A SECAI, cumprindo a sua função de fiscalizatória, ouviu, atendendo inclusive requerimento do deputado Zaratini, como você colocou, Basília. Nós convocamos o atual diretor da ABIN, Luiz Fernando, para que ele pudesse prestar esclarecimentos em relação ao ocorrido nesse período, como se deu formalmente a contratação desse software, o processo que foi desenvolvido pela agência e a utilização desse instrumento, como ele foi utilizado, para que ele foi utilizado. E o que vocês descobriram? Que a SECAI é uma comissão em que, no regimento do Congresso, ela tem por obrigação realizar, como ela fiscaliza as políticas de inteligência, da agência de inteligência, as reuniões são secretas, né? O conteúdo das reuniões não pode ser divulgado, sob pena, inclusive, de prejuízo ao mandato do parlamentar, a ferir o decoro parlamentar, por conta que são informações estratégicas para a política de inteligência do Brasil. Como a SECAI age? A SECAI, ela trabalha em colaboração com os órgãos de controle. Então, a PGR, o STF, todos os órgãos são também informados de relatórios, de conteúdos que são discutidos na reunião da SECAI, justamente para que possam tomar decisões como essa, por exemplo, que foi tomada no dia de hoje pelo STF e cumprida pela Polícia Federal. Então, a função da SECAI, ao cumprir a sua finalidade, é instrumentar, também colaborar com os órgãos de controle do Poder Judiciário para que possa cumprir sua obrigação. E eu quero aqui adiantar para você, até com exclusividade, dado aos fatos que se sucederam no dia de hoje, a SECAI, por iniciativa nossa, da presidência, nós fizemos agora um convite para que o diretor da ABIN, Luiz Fernando, esteja na SECAI na próxima quarta-feira, às 15h. Então, nós vamos ter novamente vamos ouvir o diretor da ABIN em relação a esses fatos que sucederam hoje e aos desdobramentos disso na próxima quarta-feira, para que nós possamos seguir contribuindo nessas investigações, tendo em vista, logicamente, que é um absurdo usar qualquer tipo de instrumento público para aparelhamento político, que é o que está sendo denunciado.